Hoje eu quero compartilhar com você os fundamentos, alguns fundamentos da vida cristã. Poucos, não muitos, mas poucos. E primeiro eu quero ler com você o texto de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Vamos ler juntos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Queridos, a nossa vida cristã, e quando nós olhamos para a carta, para essa epístola de Tiago, ele manda uma mensagem para a igreja, uma mensagem muito especial para os irmãos lá do primeiro século. Nós estamos no século 21, e essa carta é vívida ainda hoje, ela é verdadeira, ela fala conosco. E Tiago, ele estava mandando uma mensagem, porque ele queria que a igreja recebesse um conselho prático para a vida, para que eles tivessem uma vida bem-sucedida. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, observe o Tiago. Se você não escutou, não participou dos cultos anteriores, vá lá no nosso YouTube, tem lá a série. Escute, queridos, que você vai entender muito mais, porque ele queria que os cristãos vivessem de acordo com a palavra de Deus. É o que nós temos que ver hoje, queridos. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Tiago, irmão de Jesus, meio irmão, ele leva essa carta, ele manda essa carta aos cristãos que tinham sido dispersos da Palestina e às igrejas, e às demais igrejas, para que eles entendessem, aprendessem. E quando nós olhamos para o contexto geral da epístola de Tiago, ele quer orientar, ele quer consolar, ele quer fortalecer a igreja que estava sendo perseguida. Obrigado, Fidel. E é isso, queridos. Nós começamos, mas a igreja vai continuar sendo perseguida, sempre. Só tem um jeito de você não ser perseguido como cristão, é não ser cristão. Aí você não vai ser perseguido. Mas sendo cristão de verdade, não tem como não ser perseguido. Essa é uma verdade. E eu quero conversar com você hoje sobre 3 fundamentos da vida cristã. O primeiro é a unidade. Olha só o primeiro versículo do texto que nós lemos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está escrevendo a carta para quem? Para a igreja, para crentes. Ele não estava escrevendo essa carta para um exército que estava em guerra, em batalha. Ele não estava escrevendo para um país que estava em guerra com outro país. Ele estava escrevendo para a igreja, para os crentes. E essa palavra, ela é para nós. E ele está dizendo, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Queridos, a unidade é uma das coisas mais importantes na vida cristã. Nós precisamos buscar unidade, a unidade da igreja.
É algo que Deus deseja, é algo que Deus quer. E quantas vezes nós não mantemos a unidade, nós fugimos dela. E todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, queridos, fazem parte da família de Deus. Todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, todos aqueles que confessaram Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, todos aqueles que desejaram, falam assim: Senhor, é isso que eu quero, e eu quero fazer parte da família, e eu quero fazer parte do processo. Nós vamos falar daqui a pouco da santificação, mas eu quero fazer parte desse processo de santificação. Então eu quero crescer, eu quero entregar a minha vida, eu quero me batizar, eu quero viver a vida cristã plenamente. Isso tudo faz parte do processo da salvação, que nós precisamos batalhar dia após dia. E lá no Salmo 133, versículo 1, bem conhecido, ele fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É maravilhoso, é gostoso quando a sua família não tem briga, quando dentro de casa não tem discussão. É gostoso demais, mas de vez em quando sai uns arranca-rabo, de vez em quando sai uns chega para lá, né? Se você tem filho adolescente em casa, então nem se fala um negócio desse. É um sempre achando que o outro é mais valorizado do que ele. E assim vai até crescer, né, entender que não é e que não deve ser. Mas, queridos, é bom viver em união. Agora, isso deveria ser uma verdade. Amor, união, harmonia. Mas, infelizmente, não é o que acontece frequentemente na família cristã. Na igreja de Jesus. Não é o que acontece. Essa é uma verdade. Eu não tenho medo de esconder, porque Deus não teve medo de esconder e colocou na Bíblia. E nós temos que estar cientes disso. Por isso que quando nós viemos para a igreja, nós vamos servir a Jesus, nós não vamos servir o pastor, nem os irmãos, lógico que nós vamos servir uns aos outros, sim, mas nós vamos servir a Jesus. Porque eu já pisei no calo de muita gente, vou continuar pisando, vocês pisam no meu, vão continuar pisando e vamos junto. Vamos trabalhando, vamos servindo a Jesus. O que não pode, queridos, é nós, para cada um para um lado, e querer destruir a vida um do outro. Nós temos que andar em unidade. Unidade não quer dizer que vocês concordam com tudo, mas nós podemos andar junto. Nós podemos caminhar junto. Agora, infelizmente, isso acontece, né? Olha só, alguns exemplos da Bíblia. Ló causa briga lá com o tio dele, Abraão. Outro, os discípulos de Jesus criam um problema para Jesus lá, porque eles queriam saber quem que seria maior no reino dos céus. A mãe de dois chega e fala assim para eles: ó, Jesus, não tem jeito de dar um jeitinho, acho que ela era brasileira, viu, gente? Não tem jeito de dar um jeitinho, porque de colocar um de um lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo do Senhor, quando o Senhor for na glória, né? Tentando, sabe? Então eles criaram um problema ali, e eles depois o texto diz que os outros discípulos ficaram tudo furiosos, ficaram bravos com eles. E Jesus ensina eles nesse momento. E quando nós examinamos algumas igrejas primitivas, lá do primeiro século, lá do começo, depois que Jesus foi assunto ao céu, nós vamos observar que existia desentendimento nas igrejas. Existia problema. A igreja de Corinto, então, queridos, ou igreja problemática. Paulo escreve Coríntios, 1º e 2º Coríntios, eu acho que ele queria escrever o 3º, não deu tempo, viu, gente? Brincando, viu, gente? Igreja difícil, era a igreja de Corinto, tinha outras difíceis também, e nós observamos isso. Quando nós lemos o livro de Tiago, nós estamos aprendendo com Tiago, nós observamos as discórdias entre os cristãos, entre os santos. Eles tinham lutas de classe, lutas trabalhistas, lutas na igreja, lutas pessoais. Você vai ver isso tudo em Tiago, nos 5 capítulos de Tiago. Você vai ver Tiago falando isso. Mas, por que nós estamos em guerra uns com os outros?
Por que que nós, ao invés de vivermos em unidade, partimos para o fight? Por que a gente parte para a briga, parte para a discussão? Dentro do ministério, dentro da igreja, dentro de casa. Por que a gente faz isso, queridos? Se nós pertencemos à mesma família, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, se o nosso Senhor é o mesmo Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós temos Jesus, se nós temos o Espírito Santo de Deus, todos, por que acontece isso? Você está visitando hoje e fala, meu Deus, se a igreja é assim, estou fora, né? Qualquer lugar é assim, vai ter, onde tem gente, vai ter gente desse jeito, vai acontecer isso. E nós vamos observar o que vai mudar. O que deve mudar é o nosso coração. Como que está o nosso coração? Agora, por que nós lutamos? Porque a unidade, queridos, lembra disso, a unidade cristã, ela deve ser construída sobre os fundamentos da verdade. Qual verdade? A minha? A sua? Não, a verdade bíblica. A verdade de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E nós queremos construir sobre a nossa verdade. Sobre o que nós achamos que é a nossa verdade. Sobre o que nós pensamos que é a verdade. E não sobre a verdade bíblica. Eu acho. Olha só o que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, nós temos que buscar a unidade fundamentada na palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na palavra. O que esse texto quer dizer para mim? O que eu preciso aprender? Como que eu posso aplicar esse texto na minha vida? O que pode ser mudado na minha vida através desse texto? Mas, querido, se você não lê a Bíblia, se você não estuda a palavra de Deus, se você não se dedica aos evangelhos do Senhor, às sagradas letras, a verdade que contarem por qualquer lugar, para você vai servir. Falarem que é a verdade, essa é a verdade, vai para lá. Não, a verdade está aqui, vai para lá. A verdade está de lá, vai para lá. Por quê? Porque não sabe, não conhece a verdade da palavra de Deus. E é essa a verdade que nós precisamos conhecer. E por isso que tem uma tendência ecumênica, querido, de unir todas as religiões. Unir, porque afirmando que a doutrina de uma, a doutrina de outra, divide. E tem muito crente achando que isso é verdade. Então, a essa divisão, vamos nos unir. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Isso não é verdade. Isso é conversinha de Satanás. Porque, queridos, não há unidade cristã fora da verdade, fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Unidade cristã só na palavra de Deus. Não é pelo que A ou B ou C diz, não é porque aquele influencer cristão falou isso, aquele outro influencer cristão disse aquilo. O meu influencer, o teu influencer tem que ser o Espírito Santo de Deus, tem que ser a Bíblia Sagrada. Esse tem que ser o nosso influencer, que tem que influenciar a nossa vida, mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa vida. Porque, queridos, que nós vivemos em guerra? Porque vivemos em busca do prazer. O prazer pelo prazer. Olha só o versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter.
viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É uma busca desenfreada pelo prazer, a qualquer custo, querido. É uma busca, sabe, muito forte, por tentar satisfazer a si mesmo, preencher um vazio, e aí busca o prazer de qualquer jeito que for. Por quê? Porque estão em busca. E é por isso que vive, e aí os cristãos estão vivendo dessa forma. Nada tendes, esse desejo desenfreado de ter, de obter, não garante posse real, posse verdadeira. Não garante isso. E por isso as pessoas estão matando umas às outras, não literalmente, não vou dizer aqui, alguns até literalmente, mas não vou dizer aqui que todos são literalmente, mas mata, queridos, sabe, mata as pessoas, mata a vontade, mata o desejo, mata, por quê? Porque é uma busca desenfreada, a qualquer custo, vou fazer o que for preciso para conseguir, para ter, e aí, não consegue ter nada. E aí começa, né? Dentro do casamento, aí começa a buscar fora do casamento. Busca fora do casamento não dá, com a mulher não dá, aí com o homem não dá. Aí começa a fazer o que a palavra de Deus diz que é pecado. É homem com homem, mulher com mulher. Desenfreado. Prazer a qualquer custo. Desejos supridos a qualquer custo, a qualquer preço. E levando as pessoas a uma angústia cada dia maior. Ontem nós ouvimos aqui a Nádia falando sobre a alma. A importância, queridos, de nós conhecermos isso. Sabermos isso. E as pessoas estão aí desenfreadas buscando porque não entendem a si mesmo, não conhecem a si mesmo. Não conseguem se relacionar consigo mesmo. E Tiago, ele vem nos mostrando. Quando ele fala aqui, olha, vocês pedem, né? E pedem mal. Vocês não têm nada porque não sabem pedir. Quando pede para desejos próprios de vocês. Tiago está falando aqui que não é suficiente, queridos, pedir coisas boas, mas devemos pedir nós temos que entender o desejo do nosso coração, como que está o nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Se estiver cheio de maldade, eu vou pedir o quê, queridos? Se estiver cheio de ciúme, eu vou pedir o quê? Se estiver cheio de inveja, eu vou pedir o quê? Se estiver cheio de medo, eu vou pedir o quê? Se estiver cheio de angústia, de dor, eu vou pedir o quê, queridos? É isso, olha para o nosso, olha para o seu coração. Pedis mal para gastardes, né? Nos vossos prazeres. Queridos, nós temos que parar e refletir. Porque, sabe por que você existe? Ah, é para ter uma casa bonita, é para ter um carro, é para ter um serviço, para ter uma empresa, para ter uma fazenda, para ter isso, aquilo. Você existe para glorificar a Deus. E aí os nossos pedidos são para glorificar a nós mesmos. Tudo que nós pedirmos, isso glorifica a Deus, isso exalta o nome do Senhor. Se nós orarmos corretamente, queridos, as nossas necessidades vão ser supridas. Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir as janelas. Deus vai abençoar. Mas quando a gente fala de abençoar, as pessoas já pensam logo, eu vou ficar rica, eu vou, ter o que eu quero, eu vou conseguir o que eu desejo. Se você olhar na palavra de Deus, querido, você vai entender muito mais profundo que o que Deus deseja para você é muito maior do que coisas terrenas, do que bens materiais. Deus está preocupado com a sua eternidade.
Deus deseja que você cuide do seu coração para a eternidade, que você saiba pedir por causa da sua eternidade, aonde você passará a eternidade. Onde você vai passar, querido? Onde você vai servir na eternidade? Guerras e brigas, né? Tem. Por quê, queridos? Porque as nossas orações são opostas aos desejos de Deus. Os nossos pedidos é para o nosso bel prazer, para nós nos satisfazermos, acharmos, suprirmos. Então, a primeira coisa que nós precisamos, queridos, entender, a primeira coisa que nós devemos compreender na vida cristã, que nós temos que ter unidade. E a unidade se busca com fundamento da verdade, e não com busca nos prazeres, nas coisas que são efêmeras, que acabam, que somem. Outra coisa, queridos, para a nossa vida cristã, é a santidade. Nós precisamos santidade. Busca santidade. Tiago 4, de 4 a 10, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós precisamos de santidade, queridos. Quando o pecador se arrepende, há uma mudança. Quando você entrega a sua vida a Jesus, há uma transformação. Nós passamos de pecadores para pecadores justificados. Somos justificados por meio do sangue do Cordeiro. O castigo que estava sobre nós, foi desfeito. Jesus pagou o preço. A duplicata que nós tínhamos assinado com o capeta, Jesus foi lá e rasgou. Acabou. E por isso nós precisamos, queridos, viver uma vida de santidade. Nós fomos regenerados, santificados, adotados pela família de Deus. Fazemos parte de uma nova família. Ontem a Nádia estava falando a respeito da questão de pai, de você ter recebido ou não. Você pode não ter recebido o amor do seu pai, ou ter sido maltratado pelo seu pai, pela sua mãe. Você tem um pai que é soberano, que supre tudo isso que você nunca teve. Ele vai suprir tudo isso na sua vida. Ele vai fazer essa diferença. É esse Jesus, queridos, que nós servimos. E a santificação, queridos, é a especialidade do Espírito Santo de Deus. E por isso nós precisamos, buscar crescer cada dia mais. E eu quero falar com vocês 3 inimigos que nós não devemos ter amizade com eles, se nós desejamos ter paz e santidade. 3 inimigos. O primeiro é o mundo. O mundo não é o globo terrestre. O mundo é a sociedade humana com seus valores, princípios, filosofias, vivendo fora da vontade de Deus, a parte da vontade de Deus, distante de Deus, sem Deus, literalmente. Esse é o mundo. Esse sistema, queridos, que rege o mundo é anti-Deus, é contra Deus, luta contra Deus. E o perigo, queridos, sabe o que tem acontecido? É que nós estamos partindo para quê? Para assimilar esses valores do mundo na nossa vida. Nós estamos,
sendo influenciados pelo mundo para obter esses valores. Se o mundo valoriza a riqueza, nós também queremos ter riquezas. Não estou dizendo que é pecado ser rico, nem ter riqueza. Mas riqueza por riqueza não tem valor algum. Lembra que você foi escolhido para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. E tudo que nós temos e obtivermos será para a glória de Deus. Aí a pessoa fala: Senhor, eu quero ter um carro, porque eu quero usar na tua obra, na tua seara. Aí ele tem um carro e para de vir na igreja. Por quê? Porque o carro estava no coração, não Jesus. Era o bem material, não o que Jesus tinha. Era coisa que, sabe, que o mundo está impondo. Se o mundo valoriza prestígio, aí os cristãos agora querem ter prestígio. Não é o chocolatinho não, tá, gente? Mas quer que as pessoas valorizem ela. Que as pessoas notem ela, percebam ela. Irmãos, nós não viemos aqui, você só vai ter uma placa depois que você morrer. Você só vai ter um nome na rua depois que você morrer. Antes de você morrer, você não vai receber nada disso. E se receber, você tem que tomar cuidado para não se orgulhar. Para não colocar aquilo no lugar de Jesus. É isso, queridos. Então nós temos que cuidar com o mundo. E um crente, ele pode ser influenciado de forma lenta e gradativa pelo mundo. Primeiro, sendo amigo do mundo. Segundo, sendo contaminado pelo mundo. Terceiro, amando o mundo. E aí aqui eu quero ler um texto de João, 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Se você amar o mundo, queridos, o amor de Deus não está em você. Não é que você vai ser um eremita, vai procurar uma caverna, vai procurar uma montanha, e vai procurar uma mata, viver sozinho lá, né? Não. Mas é que você vai colocar Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar as pessoas e servir a cidade. É isso que nós precisamos. E quarto, nós observamos que nós não podemos nos conformar com o mundo. Está lá em Romanos 12, 2. Né? Não se amolde, não se conforme com o padrão desse mundo. Não tome a forma desse mundo. Tome a forma de Cristo, pareça com Jesus. E queridos, então nós observamos que nós não podemos ter amizade nem confraternização com o mundo. Nós não podemos ter confraternização com a carne. Segundo, né, a carne é a natureza. Porque se nós tivermos, queridos, nós não vamos ter paz e nem santidade. Se nós tivermos confraternização com o mundo, nós não vamos ter paz nem santidade. Se nós tivermos confraternização, amizade com a carne, nós não vamos ter paz nem santidade. A carne não é esse corpo físico, queridos. É a sua natureza. O corpo, ele tanto peca quanto ele glorifica a Deus. Se você usar ele para a glória de Deus, vai ser para a glória de Deus, vai ser um instrumento que glorifica a Deus. Se você usar o seu corpo para o pecado, ele vai ser um corpo que vai ser usado pelo pecado, para o pecado. Agora, a nossa carne, a nossa velha natureza, querido, quando nós nos convertemos, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós recebemos uma nova natureza. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se faz novo, mas a carne continua lá. Há uma briga constante, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz, em Gálatas 5,17, Paulo dizendo: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A nossa carne, queridos, a nossa natureza pecaminosa, a nossa velha natureza, é uma briga constante que você precisa crucificá-la. Você precisa colocá-la na cruz de Cristo. Porque se você alimentá-la, ela vai se fortalecer. Porque ela luta contra o Espírito de Deus, ela luta contra aquilo que é de Deus na sua vida. A sua carne vai lutar, quando? Todo dia. Todo dia, queridos. Não tem um dia que não existe uma batalha. Não tem um dia que você não vai lutar, sabe, para manter a tua santidade. Não tem um dia na sua vida, ou você não está buscando a Deus, ou você não entregou a sua vida a Jesus ainda. Porque se você o fez, é uma constante batalha. Quando vai acabar, pastor? Isso nunca vai acabar na minha vida. Vai acabar o dia que você morrer e for para a glória com Jesus. Acaba na eternidade. Agora, pastor, eu quero viver em paz aqui. Pode viver em paz aqui e a eternidade em tormenta. Você pode viver 70, 80 anos aqui, melhor 90, 100 anos aí. Beleza, pode viver em paz. Eu quero viver em paz, não quero saber de nada dessa batalha. Mas é 70, 80, 100 anos. Mas a eternidade, queridos, é a eternidade. Em tormenta, em desespero, em angústia, em dor. Então, é uma escolha que nós fazemos. E Deus não vai te forçar e nem te obrigar a você escolher. Deus não está pedindo, pelo amor de Deus, escolha eu. Ele mostrou o caminho. Ele deu o que Ele tinha de precioso. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos salvar. Ele entregou o melhor que Ele tinha para nós, para nos dar vida, uma nova vida aqui e na eternidade. Mas a escolha é nossa. A decisão é nossa. E é por isso que a batalha com a carne, ela é tremenda, ela é terrível e ela é constante. E há paixões carnais, queridos, que buscam nos colocar em guerra contra Deus. Sabe? E nós devemos fugir dessas paixões. Olha só, 1 Coríntios 6, 18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Fuja das imoralidades, queridos, sexuais. Fuja. Versículo, 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja, queridos. E fugir aqui, queridos, não é um gesto desprezível. Fugir aqui é como José no Egito, que a mulher de Potifar o tentou, queria seduzi-lo, queria deitar com ele. O que ele fez? Não quero. Não, ele sebo nas canelas. Saiu correndo, sofreu as consequências, depois Deus o exaltou. Querido, não existe ninguém que suporta, que consegue, que vence a carne. E é por isso que ele fala aqui, Deus já deixou claro, gente, para a gente. Só não entende quem não quer. É fugir, fuja. É sair correndo. A única maneira de vencer a tentação, queridos, é fugir. O homem é seduzido pelo olhar, pelo que ele vê. A mulher é pelo que ela ouve. Então não adianta você achar que você é bombadinho, que você vai fazer alguma diferença para a mulher, que não faz, não. Tá? Ela não está nem aí com isso. Ela pode achar bonito, tal, mas não faz nada. Não muda nada. Mas, queridos, se nós não cuidarmos, se as mulheres não cuidar com o chaveco, né, aquela falação, é gostoso, eu não recebo em casa, que delícia, que coisa boa, dali a pouco está pecando. Então, foge, cai fora,
faz de desentendido, faz de bobo. Faz igual Davi um dia lá, né? Eu sou babá, faz, mas não cai na de Satanás, não, gente. Sabe, e o homem, queridos, não deixa se seduzir pelo olhar, muda, sabe, muda o foco. Você não pode impedir de passar na sua frente, mas você pode impedir de continuar olhando. Você pode impedir de continuar vendo. Você pode. Nós podemos, gente. Então é fugir, queridos, é sair do ambiente, fugir, é fugir do lugar, é não estar no mesmo lugar. E viver na carne significa entristecer o Espírito Santo de Deus, que vive em nós. Olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito de Deus que está em você. Se você entregou a sua vida a Jesus, Ele está em você. Não entristeça com a tua carne. Não entristeça valorizando o pecado. Fuja, sai fora. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, e Ele deseja zelar por nós. E não tem esse negócio, não, eu vou voltar só um pouquinho aqui. Mas é uma pessoa de idade, não tem mais. Mentira, tem sim. Tanto mulher quanto homem. Pode estar lá com 100 anos, o homem vê uma mulher na rua, ele vai ter desejo por ela. Pode não funcionar nada, mas ele vai ter desejo por ela. Então nós temos que fugir, gente. Então não tem esse negócio de idade, não. Tem negócio de mediocridade nossa. Sabe, de achar que a gente é bom, que a gente é forte. Não, nós somos fortes em Cristo Jesus, e porque nós queremos viver e vencer a carne, nós vamos fugir. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus que há em você. Que você foi recelado por Ele para a redenção, para a vida eterna com Jesus. Eu quero que você leia essa frase comigo. Lê só com os olhos. Eu vou ler aqui, você lê com os olhos essa próxima frase que está aí. Você levaria Cristo para uma sala de jogos, para uma boate, para uma casa de shows do mundo, para uma intimidade sexual fora do casamento, ou mesmo antes do casamento? Você levaria Jesus para estar com você nesses lugares? Se você não leva Jesus, queridos, então não é o lugar de nós estarmos. Se Jesus não pode estar lá com você, você não pode estar lá. É por isso que nós precisamos vencer a carne, fugindo, não aceitando convites que vão favorecer a nossa carne. E o terceiro que nós precisamos fugir, terceiro inimigo, queridos, sabe que nós não devemos ter amizade. O primeiro inimigo é o mundo, o segundo é a carne e o terceiro, o diabo. O mundo está em conflito com o Pai. A carne luta contra o Espírito e o diabo se opõe ao Filho de Deus. O mundo luta contra Deus, contra o Pai. A carne, ela guerreia contra o Espírito. E o diabo se opõe ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O predileto pecado do capeta, do diabo, de Satanás, é a vaidade, é o orgulho. Vaidade, queridos, não é joias, não é pintura, não. É algo na alma, lá no seu interior, sabe, de querer se mostrar, se aparecer, né? Vaidade vai muito além disso. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas nós precisamos vencer, queridos, o diabo. Na verdade, queridos,
ele vai tentar a gente. Ele vai tentar como ele tentou Eva. Você vai ser como Deus. Você pode fazer isso. Ele vai usar a Bíblia para te enganar. Todas as coisas me são lícitas. Ele usa só um pedaço dela. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz, ele é uma verdade, está escrito na Bíblia. Romanos 8:1, é uma verdade. Mas, se eu distorcer, se eu usar de forma errada esse texto, querido, eu vou estar andando de mãos dadas com o diabo. Sabe? E aí, não é isso que Deus quer. E é por isso que Deus até fala, né, para que um recém-convertido não assuma nenhum cargo de liderança. Por quê? Olha só o texto aí. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Orgulho, exaltação, se acha melhor do que os outros. Queridos, não tem nenhuma função no reino de Deus de estrela. Nós estamos todos aqui para servir. Eu não sou melhor e nem maior do que nenhum de vocês. Deus me chamou aqui para servir. Vocês foram chamados para servir. É isso. Não pode mudar isso, queridos. Ninguém foi chamado aqui para ser servido. Eu fui chamado para ser servido, pastor. Deus me... Não. Não existe isso aí, queridos. A gente até gosta de ser servido, mas nós fomos chamados para servir. A Rose já contou, eu vou falar porque ela já contou, então não tem problema, é público já, né? Talvez você se lembre. Que um dia nós estávamos lá em cima ainda, ela disse que ela chegou, falou, não vou conversar com ninguém, não vou abraçar ninguém, não vou cumprimentar ninguém. Quero ver se alguém vem me cumprimentar. Estava num dia daqueles, né, que as mulheres têm de vez em quando, assim, de depressão, né, de para baixo. Não quero, não vou. Aí ela ajoelhou, ela chegou, ajoelhou para orar. Deus falou com ela, você está aqui para quê? Tá bom, Jesus. Levantou e foi abraçar o povo, cumprimentar. Isso não dá o direito de você não cumprimentar, tá, gente? Os outros, nem cumprimentar a gente. Não, o pastor tem que vir cumprimentar eu, né? Vocês sabem como eu sou, né? A pessoa fala, pastor, o senhor não me cumprimentou hoje. A resposta é clara e direta. Você já me cumprimentou? Não. Kits. Né? Estamos empatados. Né? Tranquilo. Para mim é de boa isso. Então, queridos, nós temos que lutar, sabe? E não permitir que o diabo tome conta das nossas vidas. E como que nós podemos vencer o inimigo, queridos? Como que nós podemos vencer, sabe, o diabo? Como nós podemos vencer a carne? Como que nós podemos vencer o mundo? Como que nós podemos fazer isso? Tiago 4:6 diz, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Esse funciona agora. As costas estão meio duras, né? Mas vai ficar mole ainda, viu, gente? Então, como que nós podemos vencer, queridos, esses três inimigos? Como que nós vamos vencer? É viver uma vida de humildade. É viver uma vida de humildade, querido. Se você ler do versículo 7 ao 10, do texto que nós, de Tiago 4, do 7 ao 10, você vai achar ali 10 ordens para nós obedecermos. 10 ordens que nós devemos obedecer. Então, queridos, a graça não nos isenta da responsabilidade, tá? A graça, tudo é graça.
mas não isenta você da responsabilidade, tá? Então, humildade, queridos. Tiago, ele fala assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós temos humildade, queridos, quando nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a Deus de verdade. Obrigado. Quando nós conhecemos Ele realmente, sabe, e eu já estou concluindo, tá, queridos? Já estou indo para o final. Humildade não se é por roupa. Ah, aquela pessoa é humilde. Humildade, queridos, não é porque a pessoa fica assim. Não, isso não é humildade. Humildade não é pobreza. A pessoa não tem dinheiro, é humilde. A gente fala que é humilde, mas não é essa humildade. Porque tem muito humilde, muito pobre orgulhoso, e muito rico humilde. Humildade não é o rico andar com roupa rasgada e roupa velha. Não, isso é avareza. Porque tem dinheiro e não compra, né? Consegue e não faz o que precisa, né? Então, queridos, humildade, queridos, é um coração transformado. E a humildade, queridos, é permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Humildade é o remédio para os males, queridos, que atacam a unidade da igreja. Quando que Jesus foi humilhado? A gente fala, Jesus foi humilhado, tal, mas Jesus nunca se sentiu humilhado. Por quê? Porque ele era humilde. A pessoa humilde, ela não é humilhada. Por quê? Porque ela é humilde. Você pode fazer o que fala, mas por que a gente é humilhado? Porque a gente é orgulhoso. Porque nós somos orgulhosos, cheio de razão, cheio de nós mesmos. Se a pessoa chega para você e fala: credo, você está feio hoje, você sai, você pode até dar uma risadinha, né? Mas depois você fica magoadinho por dentro. Isso prova o quê? Que não somos humildes. Não dá o direito de nós falarmos e testarmos ninguém se é humilde, tá, gente? Ah, eu vou testar então, eu vou falar. Não, isso é pecado também, tá? Então, queridos, o que nós precisamos? Pedro fala o quê? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humildade deve ser a marca do cristão, queridos. Porque era a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós queremos ser humildes, nós temos que parecer com Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. A gente olha os discípulos de Jesus, eles demoraram a aprender isso. Pois aprenderam, mas demoraram a aprender. E nós, às vezes, estamos demorando a aprender. E como que nós vamos nos tornar humildes, queridos? Primeiro, submeta-se a Deus. Versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus. Essa palavra, querido, submeter-se a Deus, é um termo militar, que ele diz o quê? Fique no seu próprio posto, não saia do seu lugar, ponha-se no seu lugar. Quando um soldado se coloca no lugar de um general, dá ruim, não vai prestar o negócio. Por quê? Porque ele não sabe o que fazer. Queridos, nós precisamos, sabe, nos submeter a Deus, render a Deus incondicionalmente. Não é render uma parte da nossa vida, é toda a nossa vida, toda a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Renda-se completamente a Deus. Ponha todas as áreas da sua vida, queridos, sob a autoridade de Cristo. É isso. Segundo, queridos, como que nós vamos nos tornar humildes? Resistindo ao diabo. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O diabo não é para ter medo dele, queridos. O diabo é para ser resistido. Você não precisa ter medo do capeta. Tem gente que é só de a gente falar: ai, pastor, o senhor fica falando lá capeta, diabo, satanás. Ai, pastor, que é isso? Cruz credo, né? Não, queridos, nós não precisamos ter medo do diabo, de capeta, nem de demônio nenhum. Nós temos que resistir ele, mas nós resistimos ele com o quê? Com a verdade da palavra de Deus. E para isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos fazer que ela faça parte de nós.
Não é um livro ou um celular que a gente carrega. É a verdade de Deus em nós. E aí por isso nós precisamos resistir ao diabo. Não, e a Bíblia fala para você, não dá lugar ao diabo. Então não dê lugar ao diabo. Não permita que ele tome um lugarzinho na sua vida. Não dê uma brechinha, queridos. Satanás não começa a agir na nossa vida, sabe, grandão. É uma cunhazinha. Ele começa a colocar a unhinha ali, assim, ó, só um pedacinho da unha. Aí a gente vai deixando, ele vai alargando e toma conta. Então resista ao diabo. Não tenha medo dele. Se você tem Jesus, queridos, o diabo não pode fazer nada na sua vida, a não ser que Deus permita. Se Deus permitir, Ele vai te capacitar para vencer. Porque Ele nunca vai te derrotar se você tem Jesus. Nome de Jesus. Então, submeta-se a Deus, resista ao diabo, mantenha-se perto de Deus. Mantenha-se perto. O versículo 8 diz, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quanto mais perto de Jesus nós ficarmos, mais parecido com Jesus nós seremos. Se aproxime dEle, tenha comunhão com Deus, e a comunhão com Deus é uma pista de mão dupla, queridos. Quanto mais você vai para Ele, mais Ele vem para você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você, querido. Mais intimidade você tem de Deus, mais Ele tem de você na sua vida, da sua vida para Ele. Então, se chegue a Ele, se aproxime dEle, mantenha comunhão, isso te leva, quanto mais você manter comunhão com o Senhor, mais você vai ser purificado, mais você vai ser limpo. E por fim, humilhe-se diante do Senhor. O versículo 9 e 10 diz, entristeçam-se, lamente e chorem, troquem os risos por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós temos a tendência, querido, de tratar o pecado de forma muito leve, muito superficial. Nós somos muito condescendentes com o pecado. É um pecadinho, não faz mal, leva para o inferno o pecado, querido. Seja ele qual for. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo isso, queridos? Pecado leva para o inferno. É uma eternidade sem Jesus. É uma eternidade distante da presença de Jesus. E Tiago, ele está nos exortando, queridos, a enfrentar com seriedade o nosso pecado. Não é o pecado do outro, não, gente. É o nosso pecado. É o meu pecado. Qual que é o meu pecado? Eu quero ter intimidade com Deus, mas não foge de um rabo de saia. Eu quero ter intimidade com Deus, mas continua mentindo. Eu quero ter intimidade com Deus, mas continua falando mal dos outros. Eu quero ter intimidade com Deus, mas não lê a Bíblia. Não vai ter. Não tem como, queridos, não tem como. E por isso nós precisamos nos humilhar, queridos. E a porta da exaltação, de Deus nos exaltar, é a nossa humildade. É nós sermos, humildes diante de Deus, diante dos homens. Deus não despreza, queridos. Deus não despreza. O versículo 17 de Salmo 51 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus olha para o homem que tem um coração humilde, queridos, e que esse homem, tem temor a Ele. Deus olha, Deus está observando. Deus está olhando para você. E eu encerro com esse versículo de Isaías 66, 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus tem estima para aquele que é humilde. Deus tem estima por aquele que tem um coração humilde, que foge do pecado, que não dá valor à carne, que não valoriza a carne, que se distancia do mundo.
e que se humilha. Deus tem grande prazer pelas pessoas que assim são. Então sujeite-se a Deus, se achegue a Deus, se humilhe diante de Deus, se aproxime cada dia mais dEle, em nome de Jesus. Amém?